Conta-me Histórias, um programa de Gabriela Castro, Rafael Santos e Leonor Sousa. Muito boa tarde a todos, eu sou a Gabriela. Boa tarde, eu sou a Leonor e este é o programa Conta-me Histórias, na Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 do Maciel. Boa tarde, eu sou o Rafael e esta é a quarta emissão do nosso programa. Essa emissão é dedicada ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que se assinalou no dia 27 de janeiro. Começamos com a transmissão da mensagem do secretário-geral da ONU, engenheiro António Guterres, proferida no passado dia 27 de janeiro. Today, we honor the memory of the 6 million Jews and millions of others who were systematically murdered in the Holocaust by the Nazis and their collaborators. This year's anniversary takes place under the shadow of the COVID-19 pandemic, which has revealed long-standing fractures and injustices in our societies and contributed to a resurgence in anti-Semitism and xenophobia. The Holocaust was the culmination of 2 millennia of discrimination, attacks, expulsions, and periodic mass killings of Jews. It should have ended anti-Semitism for good, but it did not. Anti-Semitism, unfortunately, remains alive and well. Today, white supremacists and neo-Nazis are resurgent, organizing and recruiting across borders, intensifying their efforts to deny, distort, and rewrite history, including the Holocaust. The COVID-19 pandemic has given them new opportunities to target minorities based on religion, race, ethnicity, nationality, sexual orientation, disability, and immigration status. We must make urgent joint efforts to stop them. As we consider the recovery from the COVID-19 pandemic, we must address the fragilities and gaps exposed by the pandemic and strengthen our mutual bonds based on our common humanity. This year must be a year of healing. Healing from the pandemic and healing our broken societies in which hatred has all too easily taken root. As we remember those who died in the Holocaust and honor the survivors, our best tribute is the creation of a world of equality, justice and dignity for all. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 do Maciel. As 3 turmas do 8º ano desenvolveram várias atividades para assinalarem esta data, a última das quais é este nosso programa. Vamos apresentar 6 textos da autoria de vários dos nossos colegas e também uma entrevista com a professora Ângela Romão, que dinamizou a atividade. Utilizamos como som de fundo a gravação do concerto em memória das vítimas do Holocausto pela Orquestra de Câmara das Nações Unidas, transmitido no passado dia 27 de janeiro. Começamos com um texto da autoria da Iris Santos e Leonor Francisco, do 8º B. Na Segunda Guerra Mundial, muitos dos judeus foram torturados até à morte e sofreram bastante nas mãos de Hitler. Até o último suspiro, este acontecimento é triste e muito deprimente. Felizmente, alguns deles conseguiram escapar à morte e viver as suas vidas. Já outros não tiveram a mesma sorte. Nenhuma daquelas pessoas merecia o que lhes aconteceu. E deve ter sido horrível para eles e para as suas famílias. Rádio Radical Atavse Maciel. O próximo é da autoria da Diana Gomes, Gonçalo Alves e Luana Felipe, do 8º A. Como é possível que em pleno século XX tenham existido tanto preconceito e injustiça? Tantas pessoas inocentes que perderam a vida devido às suas características. Religião. É surreal a capacidade de destruição do ser humano, apenas pelo que consideram certo ou errado. Não conseguimos imaginar a dor que as pessoas sentiam, sendo torturadas dia após dia. Agora o da Rita Correia, do 8º C, lido pela própria. Durante a Segunda Guerra Mundial, começou em 1939 e terminou em 1945, cerca de 85 milhões de pessoas morreram. Os judeus foram tirados à força das suas casas e levados para campos de concentração, onde ou foram mortos imediatamente ou usados como escravos para trabalhar para os nazis. Hitler odiava todos que não fossem de raça pura, judeus, ciganos, homossexuais, e exterminou-os. Após a guerra, muitas das vítimas do Holocausto tiveram medo de regressar a casa, temendo o antissemitismo que ainda existia na Europa.
Atualmente, há quem negue o extermínio de mais de 6 milhões de judeus. Oitavo C na Rádio Radical. O Alex Duarte, o Martim Tunes e a Matilde Bizarro, do 8º B, escreveram: Na Segunda Guerra Mundial, os alemães nazis criaram campos de concentração, onde foram exterminados milhões de judeus. Estes campos foram os cemitérios de todos os que não tinham os traços arianos. Foram poucos os que conseguiram escapar às câmaras de gás, à total falta de condições e higiene, escassez de comida e de água. Os direitos humanos não existiam. Infelizmente, hoje em dia ainda há países onde estes direitos não existem, por causa das guerras e da discriminação. O quinto texto foi redigido pelo Francisco Pinelas Tomás Carvalho, do 8º A. O Holocausto não foi só campos de concentração. Foi um período de guerra, de fome, de medo, desespero e viver escondido da sociedade, onde ser perseguido e levado para os campos de concentração era sinal de morte. Apesar de ter passado algum tempo, não nos devemos esquecer, e sim perpetuar a memória de todas as vítimas. Rádio Radical Atavse Machiel. Por fim, temos o trabalho da Lara Cardoso 8º C, que ela própria nos vem ler. The Holocaust happened during World War II and had caused millions of deaths. Anne Frank had experienced a tragedy and was famous for writing a diary based on the journey throughout World War II. Sadly, she hid in a concentration camp with her family, but her dad has survived. The concentration camp was mainly a jail for Jewish and religious people. Jewish people had no rights for anything and no one could do anything about it. Muito obrigado pelos vossos trabalhos. Fica aqui a nossa colaboração para que este dia não seja esquecido. A propósito do texto da Lara, a professora Liliana Abreu vai ler-nos o que Anne Frank escreveu no seu diário, no dia 6 de junho de 1944, o dia D. O dia D mudou a história da humanidade. Foi o dia em que as tropas aliadas desembarcaram nas praias da Normandia, iniciando a libertação do continente europeu na ocupação nazi. Terça-feira, 6 de junho de 1944. Minha querida Kitty, este é o dia D, anunciou o BBC ao meio-dia. É o dia! Começou a invasão. Esta manhã, às 8, os ingleses noticiaram fortes bombardeamentos em Calais, Boulogne, Le Havre e Cherbourg, assim como em Pas-de-Calais, como de costume. Para além disso, como medida de precaução para quem vive nos territórios ocupados, avisaram todos os residentes num raio de 30 km da costa para se prepararem para os bombardeamentos. Onde tal for possível, os ingleses largarão panfletos 1 hora antes. Na emissão da BBC há uma. 11.000 aviões estão a sobrevoar ou a preparar-se para largar tropas e bombas atrás das linhas inimigas. 4.000 lanchas de desembarque e pequenos barcos chegam continuamente à área entre Cherbourg e Le Havre. As tropas inglesas e americanas já estão envolvidas em fortes combates. Discurso de Cher Brandy, do primeiro-ministro da Bélgica, do rei Han Kong, da Noruega, de Gaulle, de França, e do rei da Inglaterra. E, por último, mas não menos importante, de Churchill. Grande comoção no anexo. Será realmente o princípio de há muito aguardada a libertação? A libertação de que todos falamos tanto, que ainda parece demasiado boa, demasiado parecida como um conto de fadas para se poder realizar? Será que este ano 1944 nos trará a vitória? Ainda não sabemos. Mas onde há vida, há esperança. E esta enche-nos de nova coragem e torna-nos novamente fortes. Vamos precisar de ser corajosos para suportar os muitos medos e dificuldades e sofrimento que ainda estão para vir. Agora é uma questão de permanecermos calmos e firmes, de cerrarmos os dentes e erguermos o queixo. A França, a Rússia, a Itália e até mesmo a Alemanha já podem gritar de agonia, mas nós ainda não temos esse direito. Oh, Kitty, o melhor da invasão é que vêm amigos a caminho. Aqueles alemães terríveis oprimiram-nos e ameaçaram-nos durante tanto tempo que pensar em amigos e em salvação significa tudo para nós. Agora já não são apenas os judeus, mas a Holanda e toda a Europa ocupada. Talvez, diz Margot,
eu até já possa regressar à escola em setembro ou outubro. Olha, tua Anne Frank. Conta-nos Histórias, um programa de Gabriela Castro, Rafael Santos e Leonor Sousa. Muito obrigado, professora Liliana Abreu. O próximo programa segue com uma entrevista da professora Ângela Romão. A nossa repórter, Leonor Gomes, foi falar com a professora. Vamos ouvir? Olá, eu sou Leonor Gomes e agora estou aqui com a professora Ângela Romão para falarmos sobre o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto e uma atividade que foi desenvolvida pelos alunos do 8º ano. Boa tarde, professora Ângela. O que é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto? O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que se assinala anualmente a 27 de janeiro, foi implementado pela Organização das Nações Unidas em 2005, com o propósito de perpetuar todos quantos foram vítimas do regime nazi, especialmente o genocídio de mais de 6 milhões de judeus. Pretende-se também educar para a tolerância e a paz, bem como alertar para o combate ao antissemitismo. Que atividade desenvolveu com as turmas do 8º ano sobre este assunto? Bem, foram criados grupos de trabalho em que cada um tinha um texto relacionado com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, excertos do diário de Anne Frank, textos sobre a perseguição aos judeus. Depois, cada grupo fez a apresentação do seu trabalho. Primeiramente, uma leitura em voz alta do texto, apresentou depois os aspectos mais relevantes e teceram uma opinião geral sobre o que foi apresentado. Como eu gostaria que os alunos refletissem sobre a importância de manter viva a memória do Holocausto, mas também sobre quaisquer outras formas de intolerância que possam levar à violência, pedi-lhes que elaborassem um pequeno texto que foi partilhado com recurso ao Padlet. Assim, todos os alunos do 8º ano puderam ler os trabalhos uns dos outros. Qual foi o resultado final do trabalho? O resultado final foram os textos no Padlet que já referi. Mas, acima de tudo, o que pretendo é que a médio e a longo prazo todos possam agir com tolerância, respeito pelo outro e que não fique só no papel. Este trabalho envolveu outras disciplinas? Sim, envolveu as disciplinas de História e de Cidadania e Desenvolvimento com a visualização de documentários e respectivo debate. Na sua opinião, devemos relembrar este tipo de acontecimentos na escola? Com certeza. O Holocausto foi um dos maiores crimes contra a humanidade, mas infelizmente o homem não tem aprendido com os erros do passado. Basta estarmos atentos às notícias para percebermos que os direitos humanos fundamentais são violados diariamente. Muito obrigada, professora Ângela Romão. Obrigada eu. Continuação do bom trabalho aqui na Rádio da Escola. Conta-nos Histórias, um programa de Gabriela Castro, Rafael Santos e Leonor Sousa. Muito obrigado, professora Ângela. E com esta interessante conversa terminamos a emissão 4 do programa Conta-me Histórias. Uma emissão realizada para assinalar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Agradecemos a todos os alunos que se envolveram neste importante trabalho, bem como aos professores que o dinamizaram. Prometemos voltar muito em breve, com mais histórias contadas. Despedem-se a Leonor, o Rafael e a Gabriela. Continuação de uma boa semana e até ao próximo programa aqui na Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 Machel. Boa tarde. Conta-nos Histórias, um programa de Gabriela Castro, Rafael Santos e Leonor Sousa.